Maro. Todos já devem ter visto ele, pelo menos nas telas, né? Ele está. Oremos a Deus para que o Senhor e o Espírito Santo possa usar a boca do Mário para nos falar das suas verdades. Senhor, é muito bom, Senhor, que o Mário esteja conosco aqui hoje, Senhor. Muito precioso, Senhor, nos alegra o coração. Paizinho querido, porque Tu, Senhor, Tu que instituiu os ministérios, Paizinho querido, e ele tem o seu valor, Paizinho querido. Mas, Pai, hoje nós queremos mesmo, Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito, Paizinho querido. Nos alegra ver o Mário falando, Senhor, mas hoje queremos ver o Teu Espírito, Paizinho querido, falando conosco. Então, que a Tua graça seja abundante na vida do Mário, Paizinho querido. E que ouçamos a voz do Teu Espírito, Senhor. Amém, Pai. Coloca, Senhor, no coração de cada um, Senhor, esse peso e essa responsabilidade, Pai, de estar ouvindo de Ti, ouvindo a Ti, Senhor. Sim, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom dia. Acertei pelo menos, né, João? Toda vez fiquei ligado. Jesus é bom. E a caravana? Maravilhosa. E cada dia melhora, né? Essa caravana. Queridos, deixa eu chegar um pouquinho mais para frente para não ficar tão distante. Eu queria ser um pouco mais alto para que todo mundo pudesse lá no fundo enxergar, mas Deus não me deu essa ousadia, só me deu esse tamanho aqui. Queridos, uma alegria imensa estar aqui. Estou muito... eu não sou muito emotivo, né? Eu choro pouco. Estou muito emocionado de estar com vocês. Muita alegria estar com essa parte da igreja, poder de novo estar aqui. Foi 2017, a última vez que estivemos juntos. Eu soube que vocês tiveram há pouco tempo aqui Marcos, que é a melhor parte do companheirismo. Agora vocês vão ficar com a parte pior do companheirismo. E eu soube que foi uma bênção, sempre é a comunhão dos santos, estarmos juntos. E desde ontem, buscando o que compartilhar com essa parte da igreja, compartilhar com vocês nesta manhã, uma responsabilidade muito grande. Eu tremo, estou tremendo porque eu não posso dizer qualquer coisa. Eu tenho que estar sensível ao Espírito para dizer aquilo que ele pode contribuir ou ser útil para com a vida de vocês nesta manhã. É um preço alto, um deslocamento de todos, se dispuseram a vir aqui, a estar aqui. Não sou obrigado a produzir algo, mas depender para que ele produza tudo o que tem que ser produzido neste momento que estamos juntos. E ontem à noite veio uma palavra muito forte no meu coração e compartilhei com os presbíteros, compartilhei com o Tarcísio ontem, hoje de manhã com eles aqui, e Deus foi confirmando. Então eu queria falar com vocês sobre a promessa. E pedir que vocês deixem as Bíblias abertas. Nós vamos ler vários textos da Escritura. E eu quero falar sobre essa promessa que muitos receberam. E eu vou começar com Zacarias, lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 diz que Zacarias e Isabel, né, eram justos diante de Deus, viviam irrepreensivelmente, imagina, testemunhos sobre esse casal, viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor.
Que testemunho tremendo, né? Se pudesse alguém dizer assim, o Mário e a Sinara vivem irrepreensivelmente e vivem todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E fala que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. E para aquela época, avançado em dias era avançado em dias, porque a turma vivia bastante naquela época. E avançado em dias. E acontece que no dia que ele está no seu turno do seu sacerdócio, coube-lhe o momento dele estar lá dentro no santuário do Senhor, queimar o incenso, e durante esse tempo toda a multidão permanecia do lado de fora, e eis que lhe aparece um anjo. E este anjo lhe faz uma promessa. O anjo disse que ele ia ter um filho. Ele e Isabel eram o que? Avançados em dias. Ele já não tinha mais esperança, expectativa de nada disso, mas ele recebeu naquele momento uma promessa. Ele não sabia de nada, nós já sabemos o que segue, mas ele não sabia. Ele só recebeu uma promessa. E ele volta para casa. E ele, naquele momento, ele fez uma pergunta apenas, que eu achei até que seria uma pergunta justa, mas pareceu que não era. Você vai ficar mudo, cara. Você duvidou. Ele volta para casa com acenos, com coisa, tudo, vocês conhecem a história. Não pode nem contar para a esposa, não sei, eu acho que escreveu em algum lugarzinho que diz que ele tinha um negocinho que ele escrevia. Ele sabia escrever. Ele recebeu o quê? O que ele recebeu? Uma promessa. Passaram-se dias. Isabel fica grávida. E nesse mesmo momento, uma outra mulher, chamada Maria, recebe uma promessa. Ela disse que você dará luz ao Filho de Deus. Zacarias recebe uma promessa. Maria recebe uma promessa. E diz que quando estava com 6 meses, Isabel ela vai visitá-la. E quando visita, o que acontece quando ela dá saudação? Apenas ela dá uma saudação para Isabel, diz o que acontece com o filho que está no ventre, João Batista, que a gente sabia que era João Batista, estava lá e diz que a criança se revolve, chuta, há uma explosão naquele momento, porque Zacarias recebe uma promessa, e essa promessa está se cumprindo. Maria recebe uma promessa, e essa promessa está se cumprindo. Maria está gestando o Filho de Deus, o próprio Deus dentro do seu ventre, e quando eles se encontram, há uma explosão já de alegria, porque a promessa está se cumprindo. João Batista nasce, a promessa se cumpriu, que Zacarias recebe, e ele dá um nome ao filho, e querendo dar um nome de um parente, ele fala, não, é João. Aí ele volta a falar, então a promessa se cumpriu, a voz dele volta, as coisas estão acontecendo, João Batista cresce, Jesus nasce, também a promessa se cumpre, ele nasce em Belém, lá na estrebaria, e a promessa está se cumprindo, os céus se alegram, os anjos descem, os reis vêm, a promessa está se cumprindo, havia uma promessa, e toda a promessa de Deus tem nele o seu sim. Ele disse que ia acontecer isso, e isso aconteceu. Ele disse que ia acontecer isso, e isso aconteceu. A promessa se cumpre. Jesus cresce como criança, João Batista cresce, Jesus cresce. De repente João Batista começa o seu ministério lá no deserto, comendo gafanhotos, e João Batista vem para ser o precursor daquele que havia de vir. A promessa lá diz, está se cumprindo. Ele veio para aplainar os caminhos, e a promessa de Deus está se cumprindo, através de Zacarias, de Isabel, nascimento de João Batista, Maria, nascimento de Jesus, e Deus está cumprindo todas as suas promessas. E ele vai desenvolvendo. De repente João Batista tinha uma promessa, Lion. Sabe qual é a promessa que ele tinha? Você vai ver o Cordeiro de Deus, aquele que descer sobre ele o Espírito Santo, esse é ele. Eu fico me perguntando, né, porque João Batista era primo dele, eles eram parentes, e de repente ele não sabia quem era ele, porque o Senhor disse para ele, faz uma promessa para João Batista, aquele que você vira o Espírito, esse é, que vai batizar com o meu Espírito Santo. Eu batizo com água, ele diz, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de desatar, ele vos batizar com o seu Espírito. E chega um dia, que João Batista tem essa promessa,
E ele está lá no Rio Jordão e batiza raça de víboras, e prega, e fala, aplanando o caminho, preparando o caminho. Ele tinha uma promessa que ele tinha que preparar esse caminho, mas num dia lá, sei eu que dia foi, mas Jesus estava com 30 anos, Jesus aparece naquele local, e João Batista olha, e ele diz: aqui está a promessa de Deus se cumprindo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele o batiza, e quando ele sai das águas, o Espírito desce como pomba. A promessa de Deus está se cumprindo. Zacarias tinha uma promessa, a promessa se cumpre. Maria tinha uma promessa, a promessa se cumpre. João Batista tinha uma promessa, a promessa se cumpre, e Jesus começa o seu ministério. Estão comigo? Então vamos ler João 1, 32 a 34. Por favor. Acharam? Podemos ler? E João testemunhou dizendo: vi, aleluia, o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: olha a promessa, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Isto é uma palavra de Deus, sobre quem vires pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Até esse momento, João Batista tinha o quê? Uma promessa. Zacarias tinha o quê, igreja? Maria tinha o quê, igreja? João Batista tinha o quê, igreja? Se cumpriram. Todas estas promessas se cumpriram. E aqui está o cumprimento. Ele veio para aplanar o caminho. Agora esse caminho estava preparado, porque agora sobre quem o Espírito desceu, é a hora de ele começar. João Batista vai o quê? Diminuir. E ele vai crescer. A promessa está sendo cumprida. E Jesus começa o seu ministério. E começa seu ministério dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele começa a pregar e falar. Abram as Bíblias, por favor, em João capítulo 7, 37 a 39. Estão comigo ainda? Amém? João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Era uma festa, muita gente, festa é silenciosa, todo mundo fica quieto, né? Quando a gente começou o encontro aqui, eu vi o Tarcísio aqui: irmãos, todo mundo ficou imediatamente quietinho, né? A gente não ouve, está falando com outro, alegria, abraça, beija, saudade e tal, e diz: irmãos, e demora, né? Porque se ele falasse alto, talvez alguém pudesse prestar mais atenção no que ele falou. Não estou criticando, não, é normal, eu também faço isso, eu também estava conversando aqui na frente. Então ele exclamou. A expressão é: ele não falou baixinho. Ele teve que se sobrepor a todas as vozes que estavam, ele teve que falar numa altura que todos pudessem ouvir. Ele estava numa festa, o grande dia, o último dia da festa. Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Por quê? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Chega um momento, o último dia da festa, Jesus faz o quê? Jesus faz o quê? Uma promessa. Eles não sabiam. Os discípulos não sabiam disso. Nós temos a Escritura, hoje nós lemos, vemos a história, conhecemos a história onde vai, e nós pregamos sobre essa história, mas eles não sabiam, eles estavam ouvindo pela primeira vez uma promessa. Jesus estava fazendo uma promessa, Zacarias recebeu uma promessa, não sabia o que ia acontecer, mas acontece a promessa.
Maria recebe uma promessa, ela sabia que ia acontecer ou não, acontece a promessa. João Batista tem uma promessa, ele recebe aquilo, espera. Quantos anos ele esperou aquilo? Quase 30 anos para aquela promessa acontecer, mas de repente a promessa acontece. Jesus agora está caminhando com seus discípulos e fez uma tremenda de uma promessa. Ele disse: alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, e aqui é palavra de Deus, é palavra dele, do seu interior fluirão rios de água viva. Vão fluir rios de água viva. Isto ele está dizendo com respeito ao Espírito que haviam de receber quando nele crescem, pois o Espírito naquele momento não tinha sido dado. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido glorificado. Jesus está fazendo me ajudem, uma promessa. Zacarias tinha o quê? Se cumpriu ou não? Maria tinha o quê? Se cumpriu ou não? João Batista tinha o quê? Se cumpriu ou não? Jesus está fazendo uma promessa. O próprio Deus, o Filho de Deus. João 14, 16 e 17. Por favor. João 14, 16 e 17 diz assim: quem está falando? Jesus. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está começando a fazer a menção da sua morte e promete o Consolador, faz uma promessa. Ele diz: do interior de vocês fluirão rios de água viva, quando essa promessa vier, quando o Espírito for derramado sobre vocês. Ele só vai ser derramado quando eu for glorificado. Ele não disse isso, mas os apóstolos depois, escrevendo, acrescentam isso. Mas ele está de novo fazendo eu vou rogar ao Pai. E aí, Ellen? Acha que o Pai responde a oração dele? Os discípulos estavam ouvindo pela primeira vez. Vocês já conhecem a história, eles não conheciam não. Eles estão andando com ele. Estão vendo os milagres, as coisas acontecerem, mas ele está dizendo: eu vou embora. Vai ter um tempo que vai terminar, vai acabar, mas eu rogarei ao Pai. Eu vou pedir, quando ele vier, vai ter rios de água viva. Se vocês crerem em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir de dentro de vocês. E eu estou falando com respeito ao Espírito que será dado. Eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, eu vou suplicar ao Pai para que Ele mande o outro Consolador, a fim de que Ele esteja sempre convosco. Estão comigo ainda? Uma promessa. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade. Quem está falando? Jesus de novo. Falando com seus discípulos, ele diz: eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Ele sabia como eles ficariam quando ele fosse. Pelo convívio, pela presença dele, por quem ele era. Ele estava prometendo, ele estava fazendo uma promessa: eu tenho que ir, eu preciso ir, vai ter um momento que eu vou. Essa promessa que sou eu aqui, está se cumprindo, ela vai se cumprir, mas tem uma outra promessa que vai se cumprir. Eu vou para o Pai, eu vou rogar ao Pai. Se vocês crerem em mim, rios de água viva vão fluir de dentro de vocês, e terá com respeito ao Espírito que virá. Eu vou ter que ser glorificado nos céus. Quando eu for glorificado nos céus, esse Espírito virá. Eu vou rogar ao Pai que Ele envie outro Consolador para que esteja sempre com vocês. Mas eu vou, digo a verdade, eu preciso ir para que Ele possa vir. Ele está fazendo uma promessa.
Atos 1, 4 e 5. Obrigado, querido. Acharam? Bom, Atos 1, 4 e 5, Jesus já foi ao Calvário, estava na cruz, morreu. Eles não tinham revelação da ressurreição, até eles verem, tanto que estavam atônitos, com medo, escondidos. Mas de repente uma mulher viu, trouxe a notícia, eles foram, encontraram, ele se apresenta para eles, se eu não me engano, uns 40 dias, ele permanece. E aqui em Atos capítulo 1, faltavam mais ou menos 10 dias para o Pentecostes. Ele já se apresentou para eles em algumas vezes. E aqui ele está dizendo assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? Que promessa? Ah, quem crer em mim, como diz a Escritura, seu interior fluirão rios de água viva. Eu estou falando do Espírito que vos será dado. Ah, eu rogarei ao Pai, para que Ele mande outro Consolador. Ah, é importante que eu vá, para que Ele possa vir. E agora Ele está dizendo, não se ausentem daqui, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele, de mim ouvistes. Quantas vezes? Ouvistes durante todo o meu ministério. Eu estava prometendo e dizendo isso, fazendo essa promessa, porque João, aí ele vai lembrar, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ele está fazendo ele está afirmando ele continua dizendo a mesma promessa. Atos 1:8. Ele continua falando desta promessa. E ele diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ah, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou clamar, Ele virá, estará convosco todos os dias. E vocês, quando vier a promessa, não se ausentem, esperem essa promessa, porque que essa promessa, vocês vão receber poder. Quando essa promessa se cumprir, vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até Camboriú, Itajaí, e Brusque, e onde for, todas. Ele está afirmando por enquanto ele estava dizendo que viria outro Consolador, ele está dizendo o motivo pelo qual ele vem e o que ele vai conceder, para o que nós temos que fazer. Recebereis o quê? Vamos lá, igreja, comigo, recebereis o quê? Quando? Quem? Para ser o quê? De novo, recebereis o quê? De quem? Para fazer o quê? Amém? Isso foi a promessa. Zacarias tinha o quê? Se cumpriu. Maria tinha o quê? Se cumpriu. João Batista tinha o quê? Se cumpriu. Jesus está fazendo uma promessa. Vai se cumprir. Vamos lá. Atos 2, 1-4. Agora faltavam 10 dias para o Pentecostes. Ele disse para eles não se ausentarem de Jerusalém até que se cumprisse a promessa do Pai. Eles ficaram 10 dias reunidos no cenáculo. Tinha lá uma turma de 120. E eles estavam lá orando, provavelmente orando, esperando a promessa. Passou o primeiro dia.
Passou o segundo dia, passou uma semana lá. Aí eu acho que já o Tomé já estava dizendo, eu, hein? Semana já que a gente está aqui, nada da promessa. Até quando? Eu imagino tinha entre eles algum ansioso, eu acho que deveria ter algum ansioso. Ele já está desesperado, uma semana, 8 dias, nada da promessa, e ora, e conversa, lança sorte, entra Matias, traz Matias. Rapaz, eu descobri que tem um apóstolo que virou apóstolo na sorte. Matias tirou para o ímpar com o Júnior, ganhei, sou apóstolo. Estavam esperando a promessa. Orando, suplicando. Aí Atos 2, 1-4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 10 dias depois que Jesus é assunto aos céus, eles viram ele subindo, eles ficaram estarrecidos, e os anjos disseram assim: como vocês viram ele subir, vocês verão ele descer. Esperai a promessa. Não façam nada sem que essa promessa chegue. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como aqui. Todos reunidos no mesmo lugar. Que tem mais de 120, né? Eram 120. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, 120 línguas de fogo. Eles viram. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. De repente, todos ficaram cheios, a promessa se cumpre. Se eu estivesse lá, naquele momento, se eu tivesse escutado tudo isso, se eu tivesse acompanhado tudo, a promessa, ele fazendo essa promessa, repetindo essa promessa, e essa promessa se cumprindo, naquele momento, sabe o que eu ia fazer, Lion? Provavelmente, meu coração, quando eu me coloco dentro daquele lugar, eu ia dizer assim: o meu Senhor foi glorificado, porque disse, o Espírito será derramado quando eu for glorificado, ou seja, quando ele entrou nos céus, quando ele chegou nos céus, ele foi glorificado nos céus, então agora o Espírito poderia ser derramado. Eu ia dizer, o meu Senhor cumpriu o que ele disse que ia acontecer, aconteceu, ele está sentado à destra do Pai, ele está glorificado nos céus, ele entrou, levantai a porta as vossas cabeças, porque entrou quem? O Rei da Glória. Ele foi glorificado, então o seu Espírito foi derramado, e foi derramado sobre toda a... Tu é de carne? Levanta a mão quem é de carne aqui. Amém? Ele disse, quando eu for glorificado, o Espírito será derramado. Os apóstolos entendiam isso. Então sabiam que naquele momento de Pentecostes, em Atos ali, está descrito um momento tremendo, um momento, quando eu lia Atos antes, eu dizia assim, Senhor, eu quero olhar os céus, eu não quero olhar o que está acontecendo aqui na terra, eu quero olhar a alegria que está no teu coração, porque tu desejou sempre, desde o princípio, ter todos nós contigo, todos cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito, todos em íntima comunhão contigo. Nesse momento há um brado nos céus, há uma alegria nos céus, há um regozijo no coração do Pai, há um regozijo no coração do Filho. Agora o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Todos, eu tocarei em todos, eu encherei todos, eu estarei com todos para todos sempre. Eles estarão comigo. Se cumpre o que ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está se cumprindo a sua promessa. E a promessa, irmãos, continua se cumprindo. Estão comigo ainda? Atos 8, 14 a 17.
ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ouvindo os apóstolos que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles. Para quê? Objetivo, para quê? Para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Em Samaria a promessa continua a cumprir-se, e era sobre todos. No cenáculo quanto tinha? Aline, quantos tinham no cenáculo? 120. 120. O Espírito desceu sobre todos. Agora em Samaria, os que receberam a palavra, os que creram na palavra, desce os apóstolos, impõem as mãos, o Espírito desce sobre todos. E o que é descer o Espírito? Recebereis ao descer sobre vós e sereis minhas? A promessa é receber o Espírito. Mas quando você recebe o Espírito, você recebe o quê? Para ser o quê? Você recebe o quê? Para ser o quê? Testificar dele. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é a testemunha principal, que veio para testificar a respeito dele. Então nós recebemos este poder do Espírito Santo, que é o Espírito Santo derramado sobre nós, para sermos suas testemunhas. A promessa continua se cumprindo. Atos 10, 44. Conhecem a história? Pedro tem lá a visão, estava lá na casa do Simão o Curtidor, eu já gostei do nome dele, Simão o Curtidor. Morava na beira da praia, Simão o Curtidor, na beira da praia, não sei se era surfista. Eu sei que o Simão era curtidor, mas não era disso, né? Era o curtidor que trabalhava com couro, tudo bem. Só que ninguém gravando aí, depois achar que eu estou atrapalhado. Mas gostei do nome dele, Simão Curtidor. Aí Pedro tem uma visão, desce, sobe 3 vezes. E ele diz, não, Senhor, uma palavra que não pode estar junto, não e Senhor, não combina. Você dizer não para o teu Senhor, né? Então, se ele está mandando algo, você tem que dizer sim. E ele tem aquela visão, passa, vai, chega na casa de Cornélio. Cheio de restrições, cheio de tradições, mas Deus quer continuar cumprindo a sua. Agora ele já está em que lugar? Em outra cidade. E ele chega, e o que acontece? Versículo 10, ainda Pedro falava estas coisas, quando aconteceu o quê? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E Deus tem que quebrar o que Pedro declarou. Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está falando, não batizou ainda, ou seja, não havia o arrependimento acontecido, ou sim, já no coração dele sim, porque um anjo tinha dito, chama Pedro, que ele vai falar para vocês as coisas. Cornélio e a sua família toda, os que estavam na casa estavam quebrados já, mas Pedro estava com resistência de batizá-los, porque eles não eram judeus. Mas o Senhor disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, toda ela, todos. Então quando chega aqui, ele quebra a sequência. Não fala de arrependimento, não batiza em Cristo Jesus através das águas, mas ele derrama a sua promessa. Ela continua acontecendo, ela continua se cumprindo, a promessa do Senhor. Vamos para Atos 19, 1 a 7. Estão comigo ainda?
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? De onde é que ele tirou essa pergunta? Eram discípulos. Então eu deixo essa pergunta para essa congregação: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Do teu interior fluem rios de água viva? Língua de fogo, tu já experimentou? Já experimentou a explosão da presença do Espírito Santo? O dínamo de Deus, o poder de Deus? Você recebeu esse Espírito que é o poder, que te concede poder para ser testemunha? Porque é isso que ele está dizendo. Paulo encontra 12 e pergunta assim: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando creram? Era importantíssimo, era fundamental, não era uma coisa assim aleatória, pode acontecer com alguns ou não. Ele sabia que a promessa era para todos, sobre todos, e ninguém podia ficar sem ela. E ele continua: ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo vimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, olha a pergunta de Paulo: em que, pois, fostes batizados? Que para ele era um pacote que vinha junto. Se foi batizado em Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Qual foi o batismo que vocês foram? Estão vendo a ligação? Estão entendendo como os apóstolos viam as coisas? Nós vemos assim. A importância de receber o poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunha. Eles se assustam, hein? Em que batismo? Aí eles falam: em que fosse batizados? Responderam: no batismo de João. Está lá na promessa do João. Batismo de João para arrependimento. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. A promessa de João estava se cumprindo, ele disse para crer naquele que ele tinha promessa, que era Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? Estão comigo ainda? Estão mesmo? Veio sobre eles o quê? E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Pentecostes, Jerusalém, se cumpre a promessa. Em Samaria se cumpre a promessa. Eles estão lá na casa de Cornélio, se cumpre a promessa. Em Éfeso se cumpre a promessa. A promessa continua se cumprindo. E não é sobre alguns, é sempre sobre todos. Continuamos? Atos 2, 38 e 39, por favor. Acharam? Podemos ler? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus disse: recebereis o quê? Poder.
O dom do Espírito Santo e receber poder é a mesma coisa. Recebereis o dom do Espírito Santo. Lá Jesus disse, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Vamos adiante aqui. Pois para vós outros é promessa. Para quem? Para aqueles 3.000 que foram batizados. Está falando para eles. É para vós outros é a promessa. Mas ele não para aí. Ele continua. E para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Levanta a mão santa aqui. Quem foi chamado pelo Senhor nosso Deus? Quem foi chamado? A promessa é para ti? A promessa é para mim? A promessa é para nós? Ou é só naquele momento? Ou é só naquele tempo? Ou só enquanto os apóstolos caminharam sobre a terra? A promessa é para quantos, olha só, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, ou seja, depois de nós virão outros. Essa promessa continua se cumprindo. Em Atos você vai vendo, ela continua se cumprindo sobre todos aqueles que o Senhor chamou. Será diferente conosco aqui hoje, nesse dia? Porque todas as promessas de Deus encontram nele o sim. E ele prometeu. Ele prometeu isso. Mas quero que vocês gravem isso. É receber o quê? É receber o quê? Para ser o quê? Vamos parar um pouquinho aqui. Em que batismo você foi batizado? Responde para você mesmo. Jesus já foi glorificado ou não? O Espírito já foi derramado, sim ou não? A promessa já se cumpriu, sim ou não? A promessa continua se cumprindo, sim ou não? Em que batismo você foi batizado? Reflita contigo mesmo, com o teu Senhor. Flui rio de água viva de dentro de mim? Que essa é a promessa. Se toda a promessa de Deus tem o sim nele, isso tem que estar acontecendo comigo. Rios de água viva tem que estar fluindo de dentro de mim. Ele disse, se você crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir de dentro de você. Ele está fazendo uma promessa, mas ele já foi glorificado, a promessa já foi derramada. E foi derramada sobre todos quantos foram, quê? Batizados em Cristo Jesus. E ressurgiram de entre os mortos, em novidade de vida, ele derramou do seu Espírito. E quando ele derrama do seu Espírito, ele derramou o que sobre você? Poder. Para você ser o quê? Não é só para falar em línguas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis faladores de novas línguas. Não. Para ser minha testemunha. Eu estou derramando do meu Espírito sobre ti, para te conceder poder, para que você testemunhe a respeito de mim. É para isso que o Espírito veio. A promessa foi feita para que isso acontecesse, para que todos nós nos tornássemos testemunhas dele com poder. Temos poder para testemunhar. Claro, os dons podem manifestar aí, porque é a capacitação do Espírito sobre nós. Língua estranha, profecia, interpretação de línguas, curas, milagres, fé. Depois vem, o que mais? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, mas acompanha, vai acompanhar os santos. Mas eu recebi, não foi um dom para manifestar, eu recebi poder, eu recebi um poder de Deus para ser sua testemunha, para testemunhar aonde eu estiver, para romper com o medo, para romper com a timidez, para me tornar intrépido, porque agora eu tenho o poder que desceu sobre mim, pelo Espírito Santo, para testificar do meu Senhor, aonde eu estiver, aonde eu for plantado, aonde eu estiver vivendo, em torno de quem estiver de mim, eu sou testemunha dele, porque eu recebi poder ao descer sobre mim o Espírito Santo para testificar até os confins da
terra. Estão comigo? E eu quero desafiar vocês. Primeiro, grave isso, guarde isso. A promessa se cumpriu. Você foi batizado. O Espírito foi derramado. O poder te foi concedido. Vocês lembram de Atos 4? Quando eles estavam sendo ameaçados. Qual é a oração deles? Todo mundo lê, Atos 4 é tremendo, tem uma parte tremenda que tremeu o lugar, né? Já pensou a gente orar aqui, tremeu o lugar hoje? E tal. Aqui pode ser um terremoto. Não tem terremoto, então não vai tremer por terremoto. Tremeu o lugar, mas todo mundo falou, tremeu o lugar, eu nunca tive essa experiência, tremeu o lugar. Isso não era o mais forte. Eles não ficaram encantados porque tremeu o lugar. A oração deles é assim, Senhor, dá-nos intrepidez para continuar anunciando a Tua palavra. Porque eles entenderam que eles receberam o quê? Para serem o quê? Testemunhas. Nós estamos vivendo um tempo de ameaças. Nós estamos vivendo um tempo de ameaças, de perseguições. A doutrina está sendo atacada. A palavra de Deus está sendo atacada. A fé está sendo atacada. Assim como eles, nós necessitamos do poder para sermos suas testemunhas. Olhe as suas ameaças, mas nos concede intrepidez para continuar anunciando a tua palavra. E eles foram até os confins da terra, o mundo conhecido ouviu sobre Jesus, porque eles cumpriram o pelo qual a promessa veio sobre eles, de terem o poder para serem suas testemunhas. Estão comigo ainda? Estão afim? Estão afim? Então eu vou desafiar vocês. Fazer um desafio a cada um que está aqui, que levantou a mão dizendo que é de carne, que levantou a mão dizendo que já foi batizado, enxertado em Cristo, e que levantou a mão sabendo que o poder já foi derramado. Meu desafio é simples. Quantos são mais ou menos na congregação? 400 e poucos irmãos? Com as crianças que são batizados. Um número mais ou menos aproximado. 300, 350. Ok. 350 irmãos. Meu desafio é simples. Se você receber o poder para ser testemunha, eu te desafio a você falar com uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia. Primeiro dia serão quantos que nós vamos falar? 350. 10 dias nós vamos ter falado com quantos? 3.500. 20 dias quantos? 7.000. 30 dias quanto? 21.000. Foi claro? Foi falando? 10 meses. 10 meses. Um matemático aí me ajuda. 100.000? Um matemático? 100.000. Qual é a população de Brusque? Balneário? Nós estamos em Balneário porque eu fico perdido. Itajaí, eu fico perdido onde eu estou, mas estou achado com vocês. Itajaí. Mais de 100. Pouco mais de 100? 200?
Ok? Se fôssemos todos daqui, não somos todos daqui. Nós vamos ficar aqui, que é o local que nós estamos. São 200 mil em 20 meses. Não chega a 2 anos. Nós podemos atingir toda a população de Itajaí. Sem esforço. Sem campanha. Mas sabe cumprindo o quê? A promessa. Porque você recebeu poder. Ao descer sobre ti o Espírito Santo. Com um objetivo. Para testemunhar. Não para se deleitar só no encontro, numa reunião, que é ótimo, maravilhoso, não sei o quê, mas é para testemunhar, para ser testemunha em cada lugar que Deus te plantou. Estão comigo ainda? Levanta a mão. Não, não vou pedir para levantar a mão. Topam? Topam o desafio? Daqui a um ano, se Deus quer, eu volto. Não podemos ser mais 350. Se recebemos poder, e recebemos, algo vai acontecer. Se abrirmos nossas bocas. Porque a minha parte, a tua parte é proclamar, a do Espírito é convencer, e a do homem é decidir. Mas começa comigo, começa contigo. E o Espírito te foi dado para isso. O Espírito foi derramado para isso. Para você romper o medo. Estão comigo? Podemos orar? Senhor amado. Nós cremos nisso, Pai. Nós temos experimentado isso, Senhor. Quantos momentos ficamos cheios. Quantos momentos, Senhor, transbordamos. E quando ficamos cheios e transbordamos, nós não conseguimos falar de outra pessoa a não ser de Jesus. Mantém-nos assim, Senhor. Nós recebemos o teu poder pelo Espírito Santo para testemunharmos a respeito de ti. Rompe o medo na mente e no coração dos meus irmãos. Rompe a cortina do medo, Senhor, da timidez. E leva-nos a crer de fato, Senhor, como diz a Escritura, para que do nosso interior fluam rios de água viva, eles transbordem sobre os outros, Senhor. Ajuda-nos. Sem ti nada podemos fazer. Ajuda-nos a andar nessa dimensão, de não perdermos oportunidade, de cada pessoa que chegar perto de nós, seja alvo do teu amor através de nossa vida, proclamando a ela, dizendo algo a ela, dependendo do teu Espírito, para ter uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, para podermos tocar no coração deles com a tua palavra, que é o teu poder para transformar pelo teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos, mantém-nos aquecidos com respeito a isso, para não perdermos oportunidades. Tantas vidas passam por nós, e nós poderíamos dizer, como tu exclamaste, são ovelhas que não têm pastor. Oprimidas, destruídas, angustiadas, ansiosas, desesperadas, necessitadas. E tu nos deu o que elas necessitam. Ajuda-nos
a olhar para cada vida com a compaixão que tu olhas. Ajuda-nos a entender, Senhor, que o motivo pelo qual estamos aqui não é para cantar, porque nos céus o louvor é muito perfeito. Mas tu nos mantém aqui porque tu derramou o teu poder para nós testificarmos a respeito de ti, para que muitas vidas sejam alcançadas, transformadas, acrescentadas. Tu definiu isso sobre nós, Pai. Nós queremos cumprir, Senhor, o nosso chamado. Para quantos tu chamar, eu fui chamado. Teu Espírito foi derramado. Ajuda-me, Senhor, a estar atento e sensível. E a não perder as oportunidades. Seja próprio ou não. Que todos nós que estamos aqui, Senhor, venhamos a perder o medo de nossa imagem, do que vão pensar de mim. Senhor, ajuda-me a não ficar preocupado com o que os homens vão pensar de mim, mas sim, o que tu pensas de mim, Pai. Tu me plantou ali, tu me colocou ali, como teu canal, para fluir a tua palavra, para teu poder se manifestar, para tua graça ser derramada, para que os homens possam olhar e dizer: eu quero isso que você tem. Ajuda-nos, Senhor. Manifesta os teus dons sobre tua casa. Manifesta, para que onde estivermos, onde eles estiverem, cada um deles, teu Espírito manifeste os dons, para que os corações sejam tocados, as vidas sejam confrontadas, impactadas. Ajuda-nos. Nós necessitamos, Senhor. E somos desafiados por Ti nesta manhã. Para testificarmos. Colocamos alvos. Parece estranho, Pai. Mas o alvo anima-nos a cumprir aquilo que é o desejo do Espírito que está em nós. Ajuda-nos a sermos diligentes. Ajuda-nos a perseverarmos nisso. A não ser um momento, mas ser o nosso estilo de vida. Enchermos estas cidades com a tua doutrina, Senhor. Enchermos. Para que eles fiquem como lá no teu... Quando tu falaste para os teus discípulos que o povo se maravilhava. Que o homem continua o mesmo necessitado das mesmas coisas, Pai. Nós sabemos disso. Ajuda-nos. Gera algo em nossos corações nessa manhã. Muda algo dentro de nós nessa manhã. Leva-nos, conduz-nos, abençoa-nos. Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Quero sugerir para vocês lerem Atos. E quando lerem Atos, são 33 anos de história da igreja. E vocês vão ver repetidamente assim, ficaram cheios do Espírito várias vezes. Presta atenção o que acontece depois que eles ficaram cheios. As expressões que vêm depois é que eles anunciavam a palavra. Para mim, a maior característica de alguém estar cheio do Espírito é que é proclamador. Que é testemunha. A maior manifestação para mim de que você está cheio do Espírito é a intrepidez.
para anunciar a palavra. Então eu gostaria de perguntar, para a gente orar. Aí no teu lugar, você que está, essa intrepidez tem esmaecido, faz tempo que você não fala com ninguém, não proclama, não diz. Queria orar por você. Mas queria que aí no teu lugar tu ficasse em pé para renovar o desafio, a disposição. E quem está em volta, nós vamos orar uns pelos outros. Para que o Senhor traga isso. Não seja uma pregação, seja um momento, mas seja um renovo do Espírito sobre nós. Um desafio do Espírito Santo, não de um homem. Para que você seja cheio, transborde e manifeste e continue sendo sua testemunha. Amém? Ali tem uma irmãzinha em pé. O que mais? Eu pensei que não iam levantar. Então nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos orar aqui da frente. Por essa intrepidez, por esse poder que já foi derramado. Me perdoem, eu pedi vocês ficarem de pé rápido. Eu lembro de irmãos lá atrás, discípulos que estavam vinculados comigo, quando alguém era batizado em Cristo e saía das águas, eles não paravam de orar enquanto não houvesse uma manifestação. Nós às vezes aceitamos que não haja. Nós às vezes aceitamos que não haja nenhuma manifestação. Pomos a mão, oramos, não passou nada, tal, ok, tá, Deus abençoe. Aí continua. E às vezes tem pessoas que estão aqui, que nunca foram cheias do Espírito. Não experimentaram esse rio de água viva, fluindo do seu interior. E a maior manifestação para mim pode não acontecer nada no momento, mas sempre acontecia algo. Porque como você pode ter contato com o dínamo de Deus, com o poder de Deus e ficar inerte? Para mim é impossível. Deus está tocando em você e você está... Algo passa. Teu corpo, tua alma, teu espírito, algo acontece. Mas a marca maior é que a partir dali, você se torna testemunha, você fala dele para quem cruza o teu caminho. Amém? Vamos orar uns pelos outros? Amém, Pai Senhor amado, Pai querido, Pai querido, Pai querido, Pai querido, Pai querido. Põe a mão sobre o teu irmão, depois o outro põe sobre o outro, abençoa, derrama graça, fluam, deixa o Espírito conduzir a oração, empresta teus lábios para Ele, para que Ele manifeste sobre você. Aquele que ainda não experimentou isso, que experimente agora, pela imposição de mãos do corpo, pela imposição de mãos dos irmãos. Bendito Deus, bendito Deus. Paizinho querido, manifesta, Senhor.